Apocalipse capítulo 21, verso de número 1 ao verso de número 5, Nova Almeida atualizada. A palavra de Deus diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Palavra do Senhor, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua santa e bendita palavra. Obrigado, Pai, porque estamos aqui nesse culto mais uma vez, não apenas para ler, mas para meditar, refletir e ouvir, Deus, aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Nós cremos que a Tua palavra é viva e é eficaz, ela é poderosa, Pai, para impactar a nossa vida, nos transformar, Deus, de dentro para fora, nos edificar, nos fortalecer, aumentar a nossa fé, mas também nos dar sabedoria, entendimento e direção para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, que habita no meio de nós, que está conosco, carrega essa palavra ao nosso coração, e que ela possa criar raízes profundas para crescer e frutificar nas nossas vidas, para a glória do nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Gente, esse texto ele é abençoado, e ele fala muito sobre as coisas novas de Deus, sobre as coisas novas do Senhor. O texto fala sobre um novo céu, ele fala sobre uma nova terra, fala sobre a nova Jerusalém, Deus estabelecendo e criando coisas novas para nós. E esse é o Deus que nós cremos, é um Deus de novidade, é um Deus que faz tudo novo. E nós estamos chegando nesse último domingo de 2024, e eu não sei vocês, mas há vários dias a minha cabeça já está pensando e planejando 2025. Já estou pensando no novo de Deus, nas novidades, não apenas para a minha vida pessoal, mas também para a igreja, os planos, os projetos, os sonhos. Obviamente não estou deixando de me ocupar com as coisas que ainda são importantes nesse ano de 2024, fazendo tudo o que ainda está ao alcance das nossas mãos, mas diariamente nós temos que gerar expectativas em relação ao novo de Deus para nós. Aliás, a palavra de Deus nos diz em Jeremias capítulo de número 29, verso 11, que os planos de Deus para nós incluem paz, esperança e um futuro. Esse é o plano de Deus para nós, um plano de novidade, um plano de futuro. E o texto que nós lemos aqui em Apocalipse, que significa a revelação das coisas que estão por vir, nos mostra a experiência do apóstolo João, e a maneira como ele estava vendo as coisas novas de Deus, aquilo que o Senhor estava revelando para ele, enquanto ele estava isolado na ilha de Patmos. Então essa experiência de João tem lições preciosas para nós, e eu quero nessa noite, não de forma escatológica, mas de forma prática, observar o texto com vocês, e extrair dele algumas lições aplicáveis para a nossa vida, visto que estamos na reta final de um ano, e na expectativa de entrada num próximo ano, um ano que nós chamamos de ano novo. Não é assim que nós chamamos o próximo ano? Um ano novo. E a partir dessa experiência de João e do que o texto nos traz, quais são essas lições aplicáveis para a nossa vida em relação ao nosso futuro, em relação a Deus para nós? Quantos querem viver o novo de Deus para as suas vidas? Amém? Glória a Deus. Então a primeira lição
que esse texto nos traz e nos ensina é: visualize para si a perspectiva de algo novo. Comece a vislumbrar algo novo de Deus para a sua vida. Olha o que diz o verso de número 1 e o verso de número 2 do texto de Apocalipse 21. João, ele diz: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. O texto diz que João viu, literalmente, ele viu um novo céu, ele viu uma nova terra, ele viu a nova Jerusalém. De fato, o que João descreve é uma visão espiritual e profética daquilo que Deus tem para o futuro da humanidade, daqueles que creem nele. Uma visão profética, uma visão espiritual, mas que de forma prática também é uma visão de fé. É enxergar algo que não existe a partir da perspectiva daquilo que cremos, a partir daquilo que a palavra já alimentou o nosso coração, aquilo que o Espírito Santo já falou conosco. Ora, a palavra de Deus nos diz na primeira carta aos Coríntios, que o que Deus tem preparado para nós é aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e que ainda não penetrou no nosso coração. Mas esse mesmo texto diz que quem sabe de todas estas coisas é o Espírito Santo, que sonda as coisas mais profundas de Deus, e que nós temos o Espírito Santo, nós temos a mente de Cristo, e uma vez que temos o Espírito Santo, que temos a mente de Cristo, nós podemos sentir o que Cristo quer que sintamos, nós podemos ver o que Deus quer que vejamos, e possamos vislumbrar aquilo que Ele tem para a nossa vida. Quantos podem dizer amém? Então, visualizar algo novo a partir daquilo que a palavra e o Espírito já plantou no nosso coração é algo importante para entrar no novo que Deus tem para nós. Tudo que nós vemos, tudo aquilo que já foi criado, tudo aquilo que hoje é tangível, é físico, é palpável, primeiro foi criado na mente. Foi criado no interior, no íntimo. Veja bem, esse púlpito aqui, um dia, ele foi idealizado na cabeça de alguém. Essa cadeira que você está sentado, foi idealizado na mente de alguém, e depois isso se tornou realidade. A nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, não existem de forma física, prática, mas já existe no plano espiritual. Quantos podem dizer amém por isso? O texto está nos chamando para visualizar aquilo que ainda não existe, como se já existisse. É como a construção de uma casa, que primeiro ela passa pela mente, vem para o coração, depois ela é colocada numa planta, num computador ou no papel, e só depois ela é construída tijolo por tijolo. O texto está nos chamando para visualizar aquilo que não existe, como se já existisse. Da mesma maneira, as nossas realizações nas mais diversas áreas da nossa vida, seja pessoal, espiritual, profissional, familiar, financeiro, da nossa saúde, também precisam ser assim. Nós não podemos viver a única vida que Deus nos deu ao acaso, conduzindo a nossa vida como se não houvesse amanhã. Obviamente que o nosso amanhã está nas mãos do Senhor, mas nós não podemos ser negligentes e conduzir a nossa vida ao som daquela música que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não pode ser assim. Se nós não idealizamos a nossa vida, se nós não planejamos algo, se nós não pegamos as Escrituras ou aquilo que o Espírito Santo depositou no nosso coração, e nós não vislumbramos isso para o nosso futuro, isso não vai existir. Isso não vai se tornar real. Uma pesquisa realizada por um inglês chamado Charles Garfield, sobre esportistas capazes de realizações excepcionais, que demonstrou que praticamente todos os atletas de alto nível, eles visualizam aquilo que eles esperam antes mesmo de competir uma prova.
antes mesmo de executar uma tarefa. Eles visualizam. Eu estava assistindo recentemente a série do Ayrton Senna, uma série fantástica. Gosto muito do Ayrton Senna, acompanhava as corridas dele quando era pequeno, e quando saiu essa série eu fui assistir para ver o que tinha de interessante. Obviamente tem coisa que não serve, mas tem muita coisa que serve. E tem uma cena muito interessante, já te dando spoiler se você for assistir, uma parte em que ele está na praia, e que ele está com os olhos fechados, e que ele está assim com a mão. E a esposa dele pergunta: o que você está fazendo? Ele diz: eu estou visualizando a pista de corrida. E ele visualizava a pista antes de entrar no carro. E quando ele entrava no carro, ele já sabia o que tinha pela frente. Ele tinha tanta convicção da sua vitória, que o único resultado que ele tinha no final era a vitória. E isso é enxergar algo pela fé. É isso que o texto está nos chamando a fazer. A novidade de vida não começa na mudança da página de um calendário, mas na forma como nós visualizamos aquilo que poderá acontecer de bom na nossa vida. Por isso, ouse enxergar algo diante de você antes mesmo de acontecer. Ouse enxergar com os olhos da fé. Ouse enxergar com os olhos da fé. Abraão é um exemplo de visualização pela fé. Ele saiu da casa da sua família, visualizando uma terra que ele não conhecia, mas tomaria por herança. Ele saiu da sua tenda e visualizou através das estrelas a sua descendência. Ele subiu o monte para sacrificar o seu filho Isaque, mas visualizou que Deus poderia prover para si o cordeiro para o sacrifício, bem como poderia ressuscitar Isaque dos mortos se fosse necessário. Abraão é chamado de pai da fé. Por quê? Porque ele viu coisas que não existiam antes de existirem. Isso é fé. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que não se vê, a convicção das coisas que se espera. Precisamos visualizar pela fé. Quantos podem dizer amém? João também afirma que o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. João está falando das coisas que ficaram para trás. E Isaías menciona essa profecia. Olha o que diz Isaías capítulo 65, verso de número 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão... Coloca na NVI, obrigado. Esse texto está dizendo, preste atenção, mas tem uma versão que diz: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Olha que poderosa essa palavra de Isaías. Na minha versão, ele diz que ele começa com um encorajamento, chamando a gente para visualizar. Ele diz: vejam, vejam, criarei novos céus e nova terra. E depois ele afirma: as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Olha que importante o final desse texto. As coisas passadas jamais virão à mente. Por que o profeta está dizendo isso? Porque ele sabe, a partir da história da humanidade, que tem coisas que, se ficam apegadas à nossa mente, nos impedem de viver o futuro e o novo de Deus. Existem coisas na nossa vida, no nosso passado, experiências vividas, que se permanecem vívidas na nossa memória, na nossa mente, nos aprisionam no presente e no passado. Nós não podemos ser o tipo de pessoas que estão prestes a entrar no novo, cuja mente e o coração continuam apegados ao passado. Essa era a realidade do povo hebreu. Você conhece a história bíblica. O livro de Êxodo menciona como Deus estava levando este povo para um novo lugar, para viver uma nova vida e um novo futuro. Mas eles permaneciam com as suas mentes aprisionadas ao passado.
pensando no Egito, pensando no deserto, pensando na escravidão, pensando no que eles tinham na época em que eles eram escravos, e consequentemente isso impede eles de desfrutar o futuro prometido por Deus. Nós não podemos ser assim. Portanto, se ficarmos demasiadamente apegados ao passado, nós não conseguiríamos ter uma visão clara a respeito do futuro. É como o apóstolo Paulo diz, na carta aos Filipenses, no capítulo de número 3, ele diz: olha, não que eu tenha encontrado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, e eu avanço para aquelas que estão diante de mim, e eu prossigo para o alvo. Paulo tinha um alvo, e é por isso que ele precisa olhar para frente, ele precisa olhar para o futuro, ele precisa olhar para aquilo que o coração dele está estabelecendo no que diz respeito ao novo de Deus para a sua vida, porque se ele permanece com a sua mente presa ao seu passado, ele permanece estagnado no seu presente. Quantos querem olhar para o futuro, visualizar o que Deus tem para as suas vidas e entrar no novo de Deus? Aleluia! Qual é a visão que você tem para si, para 2025? E eu não falo necessariamente de coisas grandiosas. Às vezes são questões simples, mas que nós precisamos enxergar para a nossa vida. Talvez você precise visualizar para si, para 2025, buscar mais a Deus. Visualize você buscando mais a Deus. Faça um compromisso. Talvez seja ajudar pessoas, mas visualize isso. Talvez seja manter uma atitude positiva frente à vida, frente às circunstâncias. Talvez seja ser mais presente na família ou com os filhos, mas enxergue isso como uma realidade. Talvez seja melhorar o seu relacionamento como cônjuge, como pais, como filhos ou profissional. Talvez seja necessário você visualizar ser uma pessoa mais organizada, mais planejada, para que a sua vida seja mais organizada e seja melhor. Talvez seja cuidar da sua alimentação, ou cuidar da sua saúde. Visualize isso, é importante para você. Talvez seja começar um projeto, uma faculdade ou um negócio. Visualize essa realidade para a sua vida. Estabeleça isso como um plano. Eu não estou falando de fazer promessas, mas de ter uma visão clara do que você espera que aconteça na sua vida. Deus tem uma visão clara para nós, e nós também precisamos desenvolver uma visão clara daquilo que nós desejamos para a nossa vida, alinhando isso com o plano de Deus para nós. Quantos podem dizer amém? Aprenda a enxergar algo para si, para o seu futuro, para você viver o novo de Deus. Segunda lição que o texto nos ensina: escolha com sabedoria de quem você ouvirá promessas, conselhos e correções. Escolha com sabedoria quem você vai ouvir nesse ano que vai entrar. Olha o que diz o verso 3 e o verso 4 de Apocalipse 21. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O texto diz que João ouviu uma voz forte que vinha do trono. Uma voz forte que vinha do trono. E essa voz fez para ele promessas. Promessas. Promessas que hoje são para mim, são para você e são para todos aqueles que crerem. Quantos podem dizer amém? Há uma promessa para nós de que Ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo, habitaremos juntos, e nós estaremos num lugar onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá luto, nem pranto e nem dor. Quantos querem receber essa promessa?
Agora preste atenção, a Bíblia diz sobre uma voz forte do trono, e isso significa uma voz de autoridade. João estava ouvindo uma voz de autoridade, e não se trata de quem fala mais alto ou simplesmente de quem tem o título, mas de quem fala com coerência, com sabedoria e experiência comprovada. Quem você vai ouvir no ano de 2025? A quem você vai emprestar os seus ouvidos? Para receber conselhos, para receber instruções, para receber promessas. A orientação do apóstolo Tiago, no capítulo de número 1, do verso 19, é: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir. Sejam prontos para ouvir. O texto continua dizendo: tardios para irar, e mais tardios para pecar. Veja bem, mas precisamos estar prontos para ouvir. Estar prontos para ouvir. O que nós precisamos entender é que nós não somos autossuficientes, todos nós precisamos de orientações para a vida. Olha o que diz Provérbios 15, verso 22. Provérbios 15, 22 diz: os planos, NVI, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Os planos fracassam muitas vezes por falta de conselho. E às vezes não é por falta de conselheiro, é por falta da gente se submeter a ouvir o conselho de alguém. E quando é que nós não nos submetemos a ouvir um conselho? Quando nós somos orgulhosos, quando nós achamos que sabemos tudo, quando a gente acha que é a última bolacha do pacote. Sabe qual que é o problema da última bolacha do pacote? É que normalmente a última bolacha do pacote é toda quebrada, ela vem toda moída, e a gente não aprende. Não é assim? A gente não aprende. Nós precisamos aprender a ouvir conselhos. Quantos erros poderíamos ter evitado ao longo desse ano ou ao longo da nossa vida, se nós ouvíssemos as orientações, conselhos e até mesmo as correções das pessoas certas. Sabe por que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui hoje porque há 7 anos atrás eu fiz uma ligação para o pastor Oswaldo Coutinho, diante de um grande desafio que nós tínhamos vivido. Não nós, eu e minha esposa em especial, mas a história da igreja. No meu coração, eu desejei ir embora de Lucas do Rio Verde. Eu estava envergonhado, frustrado, decepcionado. Mas eu decidi fazer uma ligação para o pastor Oswaldo. Eu liguei para ele, eu abri meu coração com ele, e eu disse assim: pastor Oswaldo, eu reconheço a sua autoridade, eu reconheço o seu ministério, o seu legado, a história que o senhor tem dentro da Batista Nacional. O que o senhor falar para mim, pastor, eu estou disposto a ouvir e a obedecer. O pastor Oswaldo disse assim para mim: meu filho, ouve o povo e apacenta a igreja. Ouve o povo e apacenta a igreja. E por causa dessa palavra é que eu estou aqui hoje. Amém? Nós precisamos aprender a ouvir conselhos, mas os conselhos de pessoas certas. E de quem é o primeiro conselho que a gente tem que aprender a ouvir? De Deus. Olha o que diz Jó, capítulo 12, verso de número 13. Jó 12, 13 diz: Deus é quem tem sabedoria e poder, a Ele pertencem o conselho e o entendimento. Deus é quem tem a sabedoria e o poder, e a Ele pertence o conselho e o entendimento. Então nesse próximo ano, esteja pronto para ouvir a voz de Deus. Esteja pronto para ouvir a voz de Deus.
Pastor, mas como eu ouço a voz de Deus? Primeiro você pode ouvir a voz de Deus no seu íntimo, pode ouvir a voz de Deus de forma de fato audível, como eu já ouvi muitas vezes, e eu tenho certeza que muitos de vocês também já ouviram, mas na prática, como Deus fala conosco? Primeiro, através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra infalível, imutável, inerrante de Deus para a minha vida, para a sua vida. A Bíblia é o nosso manual de regra e fé e prática, é a palavra de Deus viva para mim e para você. Ouça Deus através da sua palavra. Segundo, ouça Deus através da palavra ministrada do altar. A palavra ministrada do altar é a palavra revelada de Deus para nós, para nos instruir, para nos direcionar, para nos fortalecer, para edificar a nossa vida. Mas também ouça a voz do Espírito Santo, através do Espírito Santo no seu íntimo, porque a voz do Espírito Santo é a voz consoladora, é a voz conselheira dentro de cada um de nós. Esteja pronto para ouvir a voz de Deus, e aquilo que Ele tem para falar a teu respeito, e a respeito do futuro que Ele tem reservado para você. É como o profeta Samuel, que ainda menino teve o privilégio de ouvir as promessas, os conselhos e a orientação do próprio Deus. Samuel foi privilegiado. Então, esteja pronto para ouvir a voz de Deus. Você pode dizer amém? Mas olha que interessante, Samuel só pôde ouvir claramente a voz de Deus e entender que era Deus quem estava falando com ele, porque Samuel estava debaixo da tutela do profeta, do sacerdote Eli. Porque foi o sacerdote Eli quem disse para Samuel: Samuel, quando você ouvir novamente a voz, enquanto estiver deitado, responda: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O que isso significa? Que Samuel, para ouvir a voz de Deus, ele também ouviu a voz de alguém que estava numa figura de autoridade sobre a sua vida. Ele ouviu a voz de alguém que tinha mais experiência que ele, alguém que já tinha vivência, ainda que o sacerdote Eli estivesse falhando e fracassando em inúmeras questões, ele ainda era uma figura de autoridade e importante na vida de Samuel. Então isso mostra para nós que a orientação bíblica não é só ouvir Deus, mas também ouvir pessoas. Provérbios de número 19, verso 20 diz: ouça conselhos e aceite instruções, e no fim você será sábio. Olha que conselho poderoso que a palavra de Deus nos dá. Ouça conselhos e aceite instruções, e no fim você será sábio. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Moisés ouviu Jetro, Davi ouviu Samuel e ouviu Natã, Salomão ouviu Davi, Paulo ouviu Barnabé, Timóteo ouviu Paulo. E a pergunta que eu faço é: quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Quem é que está te aconselhando? Onde você tem buscado orientações? Uma das razões pela qual Saul foi mais fundo ainda na sua decadência foi o fato de ele ter ido buscar informações numa adivinha. Quem você está buscando conselhos? Sabe o que é incoerente? É um casal que está passando por dificuldades no seu casamento, e a mulher vai buscar conselhos com a amiga que já é divorciada. É o homem buscar conselho com o amigo que é solteiro e que é da balada, pegador. É incoerente, mas é extremamente frequente. Pessoas buscando conselhos de quem não deveria dar, porque não tem autoridade para falar sobre o assunto. Quantos estão me entendendo nessa noite? Ei, cuide a quem você emprestará os seus ouvidos para ouvir conselhos, instruções, orientações, direções para a sua vida. Escolher pessoas inteligentes, sábias e experientes pode nos ajudar não apenas a alcançar os nossos propósitos, mas também a evitar muitos prejuízos no futuro. É como Roboão, filho de Salomão. A Bíblia nos diz que quando Salomão morre, Roboão, seu filho, assume o trono.
E ele vai até os anciãos, os conselheiros do seu pai. E a Bíblia diz que Salomão governou 40 anos em paz. E os anciãos e os conselheiros de Salomão eram homens corretos, eram homens que conheciam o reino, conheciam a Deus. E eles aconselham Roboão a estabelecer um reino de justiça, de coerência, porque no final do seu governo, Salomão foi muito pesado sobre o povo. E aí Roboão ouve o conselho sábio dos anciãos, e ele diz: olha, isso não está bom para mim. E ele procura os seus amigos, seus companheiros da mesma idade, sua galera. E ele pede conselho para os seus amigos disseram: não, Roboão, não faz isso não. Vai diante do povo e diz que se Salomão foi pesado com o povo, você vai ser mais pesado ainda. Você vai humilhar ainda mais o povo, você vai colocar um jugo mais pesado sobre eles. É isso que você tem que fazer, é desse jeito que você tem que governar. Insensatos. Uma dúzia de palavras precipitadas, Roboão abriu as portas para a divisão do reino, para 400 anos de conflitos, para fraqueza, apostasia, e que culminou com o exílio e a destruição quase completa de toda a nação. E sabe o que é interessante? O que Roboão fez, muitas pessoas costumam fazer. Acredite ou não, muitas pessoas fazem aquilo que se chama de compra de conselho. Como funciona, pastor? As pessoas, elas saem procurando conselhos com várias pessoas, até que elas encontrem alguém que fale aquilo que ela quer ouvir. Você já viu alguém assim? Está passando por uma determinada situação, ela procura um conselho de uma pessoa, e a pessoa diz: olha, o correto seria você fazer assim. Ela fala: mas isso não é bom para mim. Aí ela procura outra: olha, você deveria fazer assim. Mas eu não gosto assim. Ela procura outra: eu queria que você deveria fazer desse jeito. E ela diz: eu não quero assim. Até que ela encontra alguém que vai falar exatamente aquilo que ela quer ouvir. Não podemos ser assim. Nós temos que ter, ainda que poucos conselheiros, mas que falem aquilo que nós precisamos, mesmo que aquilo que a gente vai ouvir não agrade o nosso coração. Esse é o correto. A gente precisa ouvir pessoas que vão falar conosco e que vão nos direcionar, ainda que aquilo que vamos ouvir não agrade o nosso coração. Portanto, escolha com cuidado nesse próximo ano quem vai aconselhar a sua vida espiritual, quem vai aconselhar a sua vida conjugal, sua vida familiar, a criação dos seus filhos, sua vida profissional e a sua vida financeira. Escolha quem você vai ouvir. Quantos podem dizer amém? Terceira lição que esse texto nos ensina e que temos que levar para a nossa vida, não só para 2025, para a nossa vida. Tudo aquilo que você prometer, cumpra. Tudo que você prometer, cumpra. Olha o que diz o verso 5, Apocalipse 21. Ele diz assim: e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Pergunta: quantos de nós começou 2024 fazendo muitas promessas? Eu comecei. Quantos estão terminando 2024 sem cumprir um monte delas? Eu não tenho vergonha de falar. A gente é assim. A gente costuma ser assim. A gente se compromete com um monte de coisas. E vai começando o ano, e a gente vai deixando de lado, e a gente vai deixando de lado, e diz amanhã, e depois de amanhã, e o mês que vem, e depois, e no fim, chegou a reta final de 2024 e a gente não cumpriu com a maioria das nossas promessas. A nossa disposição para 2025 precisa ser a semelhança de Deus, que diz e faz. Deus diz e Deus faz. É o que está no texto que nós lemos. O texto diz: aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço
novas todas as coisas. E a palavra faço no original do grego é poieu, que significa executo imediatamente sem demora. Faço, no imperativo, é executo imediatamente sem demora. O tempo do verbo é presente. Faço, em outra versão, estou fazendo. Isso significa que Deus, apesar de ser eterno, atemporal, mesmo estando presente no ontem e no amanhã, o tempo de atuação de Deus é um eterno presente, é um eterno hoje. Quando é que nós temos que colocar em ação aquilo que sabemos que temos que fazer? Hoje. Muitos têm visão clara do futuro, ouvem bons conselhos, sabem o que precisa ser feito, mas na hora de executar, colocar em prática, se acomodam ou se acovardam. Nunca esqueça disso. Na maioria das situações da nossa vida, é melhor feito do que perfeito. Vou repetir. Na maior parte das situações da nossa vida, é melhor feito do que perfeito. Não estou falando de não ter excelência. Excelência é diferente de perfeição. Perfeição é inalcançável para todos nós, mas excelência é totalmente alcançável, porque como diz Mário Sérgio Cortella, excelência é você fazer o seu melhor, com o melhor que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Isso é excelência. Agora, se tem que ser feito, faça da melhor maneira possível, da forma que está ao seu alcance, na maneira que está nas suas possibilidades, mas faça, não espere o dia primeiro, não espere a outra segunda-feira, não espere o próximo mês, não espere voltar das férias, comece hoje a mudança, a transformação, ou a execução dos seus planos para o futuro, é hoje. Estávamos conversando ontem na casa dos pais do Fabrício, estava conversando com o Lucas, ouvindo um pouquinho uma história dele, testemunho. Você me permite contar um trechinho? Estava conversando com o Lucas ontem, e ele estava me falando de um acidente que ele teve, de uma cirurgia que ele tem na perna, e ele contou assim para mim: pastor, quando eu estava no hospital, e eu falei com Deus, e eu estava fora da igreja, eu estava desviado dos caminhos do Senhor, eu estava longe de Deus, e eu estava lá no hospital, e eu falei com Deus: Deus, se o Senhor me livrar dessa, eu volto para a igreja, eu faço minha aliança de novo com o Senhor. E aí ele diz: pastor, demorei 1 ano para cumprir o que eu prometi de voltar para o Senhor. Graças a Deus o Senhor preservou a vida dele. Graças a Deus, foi por graça, foi por misericórdia, foi por favor de Deus, o favor imerecido. Deus teve misericórdia dele por mais 1 ano. Graças a Deus o Lucas voltou para Jesus, está firme com o Senhor, está aqui, está com a família, casado com as filhas. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, Lucas, louvado seja o nome do Senhor. Mas veja bem, quantas pessoas fazem um compromisso com Deus e não cumprem, e amanhã, infelizmente, o Senhor pede a sua alma. Quantas pessoas tiveram oportunidade de colocar em ordem alguma coisa da sua vida, restaurar um casamento, restaurar um relacionamento familiar, se arrepender de um pecado, pedir perdão para alguém, perdoar alguém, corrigir um erro, fazer algo necessário. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de fazê-lo e não fizeram? E hoje estão talvez impossibilitados de fazer. Muitas talvez até já morreram, e ficou apenas aquilo que foi dito. Não espere amanhã, não espere o próximo ano, não espere a próxima década. Se você tem que fazer alguma coisa, algo que Deus já depositou no seu coração, algo que você sabe que tem que ser feito, o dia de ser feito é hoje. Se tem que pedir perdão, peça hoje. Se tem que dizer que ama, diga hoje. Se tem que confessar um pecado, confesse hoje. Se tem que abandonar um vício, abandone hoje. Se tem que voltar para Jesus, volte hoje. Se tem que entregar a vida ao Senhor, faça hoje. Louvado seja o nome de Jesus.
Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que quando Abraão foi chamado para sair da sua casa, da terra dos seus parentes, ele imediatamente saiu do meio dos familiares. Noé começou imediatamente a construção da arca. O filho pródigo, quando caiu em si e viu que havia pecado contra o seu pai, imediatamente ele levantou-se e voltou para sua casa. Pedro imediatamente jogou as redes quando Jesus disse para ele: jogue do outro lado. Ele obedeceu, até mesmo em relação à traição. Jesus disse a Judas: o que você está para fazer, faça depressa. Aquilo que você tem que fazer, Judas, faz depressa. E Jesus imediatamente, quando chegaram os guardas e a multidão, imediatamente ele se entregou para ser julgado, condenado, crucificado, para que todos fossem salvos. Não fosse isso, se Deus não apenas dissesse e cumprisse, o texto ainda nos diz: escreva o que eu disse, porque essas palavras são verdadeiras. E essa é uma outra chave poderosa para a nossa vida, que nós precisamos aprender a tomar como hábito, escrever aquilo que nós dizemos, escrever aquilo que nós declaramos, as promessas que nós fazemos, os compromissos que nós estabelecemos, escrever e colocar num lugar bem visível, para nos fazer lembrar e não demorar a cumprir com a nossa palavra. Todo ano a gente dispara nas redes de transmissão uma folha com 12 alvos para o próximo ano, para que você possa escrever aquilo que você tem como expectativa para o ano que você vai receber da parte de Deus. Você colocar num lugar bem visível da sua casa, para que todo dia você possa orar por isso, você possa visualizar, se lembrar e se comprometer em cumprir com a sua palavra. Porque o segredo para nós desfrutarmos, vivermos no novo de Deus, é ter cuidado de executar tudo aquilo conforme Deus tem nos instruído e colocado em nosso coração. Quantos podem dizer amém? Quero convidar o Ministério de Louvor para subir. Se coloque de pé. Em 2025 está chegando. O futuro está logo ali. Como diz o pastor J.B. Carvalho, eu vislumbrei o futuro e me apaixonei por ele. Apaixone-se pelo futuro. Apaixone-se pelo futuro que Deus já te revelou através da sua palavra. Apaixone-se pelo futuro que o Espírito Santo depositou no seu coração, pelos sonhos e projetos que Deus está fazendo nascer no seu coração. Apaixone-se pelo futuro. O futuro está logo aí. Ele faz parte dos planos de Deus para nós. Mas tenha uma visão clara daquilo que você espera viver ou realizar. Porque se você não tiver uma visão clara daquilo que você espera viver, você simplesmente vai viver aquilo que vier para a sua vida. Estabeleça um plano e apresente-o a Deus. Provérbios de número 16, verso de número 1 diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. A resposta certa a quê? Aos planos do coração do homem. Mas se nós não fazemos planos, como Deus vai dar uma resposta? Faça planos, apresente-os ao Senhor, consagre-os ao Senhor, procure pessoas para ouvir conselhos, mas pessoas certas, para ouvir conselhos de sabedoria. E uma vez que você sabe o que deve ser feito, faça conforme todas as tuas forças, e viva o que Deus tem para a sua vida, para a glória do nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça.
Vamos cantar uma canção. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Escute isso. Não é apenas Deus que está preparando o novo para você. Deus está preparando você para o novo que Ele tem. Se permita ser preparado por Deus, trabalhado por Deus, moldado por Deus, corrigido por Deus, ajustado por Deus, para que você esteja pronto para viver o novo que Deus tem para a sua vida. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te engrandecemos, porque como foi lido na abertura deste culto, o Senhor é bom, e o Seu amor leal dura para todos sempre. Lembra-te de nós, Pai, quando o Senhor manifestar graça, e olhe, Senhor, para nós, e encontre algo que chame a Tua atenção, a nossa fé, o nosso amor por Ti, a nossa adoração, o nosso reconhecimento da Tua majestade, da Tua glória, da Tua soberania. Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus de graça e misericórdia, um Deus de promessas, um Deus de novidade, que os Teus planos para nós incluem não apenas paz e esperança, mas também um futuro. E nós desejamos, Pai, nós ansiamos para entrar no novo do Senhor para nós, não apenas em um novo ano, mas em uma nova estação, em uma novidade de vida. Mas entendemos também, Pai, que o Senhor está nos preparando para viver este novo. Faça conosco, Pai, assim como o Senhor fez com João, e nos dê uma visão clara daquilo que o Senhor tem reservado para nós no futuro. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos olhos da fé, para que possamos vislumbrar, visualizar pela fé o que nos está reservado, que possamos enxergar, Pai, e crer, e tomar posse, ainda que pareça grande demais, ainda que pareça impossível, Pai, mas nós cremos que se o Senhor nos revelar, Pai, nós cremos que o Senhor também vai concretizar. Por isso, Pai, abre os nossos olhos e nos dá uma visão, Senhor, do futuro que nos espera, e que possamos, Deus, nos agarrar a Ele com todas as forças. Ajuda-nos, Senhor, a termos sabedoria para ouvir a Tua voz, sensibilidade, Pai, para escutar aquilo que o Senhor tem para nos dizer, seja através da Bíblia, através da Tua palavra ministrada do altar, através do Espírito Santo. Nos dê sensibilidade, Senhor, para ouvir a Tua voz, para não cairmos no engano e permanecermos firmes nela, sem nos desviar para a direita ou para a esquerda. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, coloca pessoas ao nosso redor, pessoas sábias, pessoas com autoridade, pessoas com experiência, pessoas cheias do Espírito Santo, para serem nossas conselheiras, para serem aquelas pessoas que não apenas vão interceder por nós, mas vão nos orientar, vão nos instruir, vão nos corrigir, Pai. Por isso eu te peço, nos torna prontos para ouvir, e abre, Senhor, o nosso coração, tirando, Senhor, todo orgulho, toda altivez, toda resistência, Pai, aquele conselho ou aquela instrução que é contrária àquilo que gostaríamos de ouvir, mas que é bom para nós, que vai nos ajustar, que vai nos corrigir. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir as pessoas certas, para que nós possamos encontrar sabedoria, e que todos os nossos planos possam ser bem-sucedidos.
Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê coragem e ousadia para colocarmos em ação aquilo que é necessário. Pai, quantos de nós passamos esse ano de 2024 todo fazendo promessas e adiando, Senhor, o início ou o cumprimento delas? Quantos de nós fizemos promessas a nós mesmos, fizemos promessas ao Senhor, fizemos promessas ao nosso irmão, à nossa família, e esse ano, Deus, já está chegando no final e a gente ainda não cumpriu? Ajuda do Senhor a ter a ousadia de cumprir com aquilo que prometemos, de colocar em prática aquilo que sabemos que é necessário. Por isso, Senhor, se há nessa noite algum irmão, alguma irmã que precisa confessar um pecado, que faça isso ao Senhor nesta noite. Se há alguém que precisa pedir perdão, que faça isso ainda hoje. Se há alguém que precisa ser perdoado, que o perdão seja liberado ainda hoje, Pai. Se há algo que tem que ser corrigido, que o Senhor dê graça e forças para que meu irmão e minha irmã possam fazer aquilo que é necessário hoje, e assim, Pai, entrar no novo do Senhor, numa nova estação, numa novidade de vida, vivendo, Senhor, da Tua graça e das Tuas bênçãos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor tem algo novo para nós, e queremos estar preparados para ver, para vislumbrar e para tomar posse, e assim, Deus, nos encher de alegria, nos encher, Deus, de ânimo, e nos encher, Pai, de gozo, louvando o Teu nome, porque o Senhor é bom e o Teu amor dura para sempre. Louvado seja o Teu nome, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Uma nova história Deus tem pra mim. Cante isso. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Declare isso com fé. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Ele tem algo novo para realizar em você e através de você. Mas esteja preparado. Ouse pela fé acessar aquilo que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Amém.